E então, tenho certeza de que você já passou por situações em que você planejou com antecedência e carinho, quem sabe um evento, uma viagem, e no final muita coisa mudou. Na nossa vida, muitas vezes os planos que nós fazemos também são de uma maneira direta ou indireta alterados por Deus. Em outras palavras, a nossa vida nem sempre vai de acordo com aquilo que nós planejamos. Mas o que fazer quando as situações ao nosso redor fogem do nosso controle? Em busca da estrela, desvio divino. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá, que alegria ter você conosco mais uma vez. É sempre muito bom ter a sua companhia. E se essa é a sua primeira vez, eu espero que seja a primeira de muitas. Hoje começamos um novo capítulo do programa Viva. A partir de agora, o nosso encontro semanal é preparado com muito carinho diretamente dos estúdios da TV Novo Tempo. Por sinal, um lindo cenário, não? Um novo formato, um novo visual, um novo horário, uma nova abordagem. Mas um mesmo propósito: levar você e a sua família a viver uma experiência real com Deus através de sua palavra. Desde já eu conto com o seu apoio, suas orações e a companhia a cada semana. Ao iniciar a mensagem de hoje, eu gostaria de fazer uma simples pergunta. Você já teve planos que não conseguiu realizar? Ou melhor, você já viveu situações que você nunca planejou, mas que afetaram de maneira profunda a sua vida? Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens intitulada Em Busca da Estrela. Durante as próximas 4 semanas, nós vamos focar a nossa mente e o coração no extraordinário momento que aconteceu há mais de 2000 anos, em uma fria noite, na pequena cidade de Belém. Aquela noite é conhecida como Natal. E mais uma vez essa data festiva se aproxima. Bilhões de pessoas em todo o mundo, de uma forma ou outra, serão atraídos pela atmosfera e os preparativos que cercam essa data. Alguns terão ali a sua atenção tomada pela liberdade que esse período de férias aparentemente traz. Outros vão focar sua mente nos preparativos ali para a ceia natalina com a família. O resultado de tudo isso é que a grande maioria perde de vista o real valor e o significado do Natal. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre os planos da nossa vida que são, direta ou indiretamente, alterados por Deus. Em outras palavras, aquelas circunstâncias ao nosso redor que fogem totalmente do nosso controle. Quando Jesus Cristo estava para nascer, na noite do primeiro Natal, ele não estava sendo esperado ali pela grande maioria das pessoas. Para quase todos, o que estava para acontecer na realidade não fazia parte alguma dos seus planos. Na realidade, o nascimento de Jesus atrapalhou os planos de muita gente. Herodes, que era o rei, ouve agora falar de um tal de Messias, o tão aguardado rei dos judeus, e isso mexe profundamente com ele. Os pastores queriam apenas ter mais uma noite ali tranquila, cuidando das suas ovelhas, quando eles foram surpreendidos por um estranho visitante. Os líderes religiosos buscavam um libertador que trouxesse a libertação da opressão ali do Império Romano, que eles já não mais podiam suportar. Mas sem dúvida alguma, entre todas as pessoas envolvidas no primeiro Natal, nenhuma delas foi mais afetada do que um rapaz e uma moça que apenas queriam se casar e viver felizes para sempre. E eles assim passariam como meros desconhecidos na história humana, como milhares de outros casais que viveram na mesma época, não fosse um extraordinário acontecimento em sua vida. Pouco antes do casamento, quando estavam aí ainda no noivado e sonhando com um casamento perfeito, com um vestido perfeito, os convidados perfeitos, o convite perfeito, a festa perfeita, Deus aparece com um plano um pouquinho diferente para ambos. Você sabe muito bem de que eu estou falando, não? Isso mesmo. José
e Maria. Um anjo aparece e diz: Maria, eu tenho 4 coisas para te dizer. Número 1, não tenha medo. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Em segundo lugar, você vai ficar grávida antes da sua lua de mel. Em terceiro, o pai não será José. Em realidade, você vai permanecer virgem até o nascimento dessa criança. E só mais uma coisinha: o seu filho será o Filho de Deus, o Messias. Que visita é essa? Já imaginaram o que passou pela cabeça dessa jovem? Ela com certeza tinha planos e sonhos maravilhosos para a sua vida. E agora tudo parecia estar mudando num piscar de olhos. Sem dúvida alguma, tanto ela quanto José nunca imaginaram que um dia isso pudesse acontecer em suas vidas. Mas o que fazer quando as situações ao nosso redor fogem completamente do nosso controle? Deus afirma em sua palavra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. E quão verdadeira é essa realidade. Então, será que Deus já mudou algum plano que você fez? Eu mesmo tenho uma longa lista. Quando eu era criança, quem sabe de tanto assistir Jacques Cousteau, meu primeiro sonho era ser um oceanógrafo. Quem lembra do Cousteau sabe mais ou menos qual é a minha idade. Mas os anos foram se passando, e ali na adolescência, como o assunto do mar ficou longe, meu sonho mudou. Agora eu queria ser um engenheiro mecânico e trabalhar em alguma indústria automobilística. Fiz o segundo grau técnico em mecânica e consegui um emprego de estagiário na General Motors em São Caetano do Sul, ali no ABC Paulista. Mas durante aqueles anos, Deus começou a me mostrar que o plano que Ele tinha à minha vida era diferente. E hoje, com muita alegria, eu sou um pastor. Um plano bem diferente. E de forma clara, nem tudo que nós planejamos acontece. E aqui, por favor, ouçam bem, não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida está de acordo com o plano de Deus. Na realidade, muitos dos projetos da nossa vida que nós temos não acontecem ou são destruídos por nossa própria culpa. Muitas vezes a nossa ganância, o nosso egoísmo, a nossa incredulidade, muitas vezes são a causa do nosso fracasso ou do nosso desencanto. Também sabemos muito bem que outras pessoas também podem atrapalhar nossos planos. Só que Deus, queridos, muitas vezes providencialmente e também sobrenaturalmente muda as circunstâncias ao nosso redor porque Ele tem um plano melhor para a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu na noite do primeiro Natal há mais de 2000 anos. E hoje eu gostaria de sugerir para você ao menos 3 importantes lições que Deus quer que nós aprendamos quando nossos planos são alterados por Ele. Situações em que aparentemente perdemos o controle. A primeira lição é essa: quando Deus muda seus planos, Ele está tentando chamar a sua atenção. No caso de José e Maria, o plano de Deus era tão extraordinário, tão fantástico, tão inacreditável, que Ele teve que usar algo sobrenatural para convencê-los daquilo que estava prestes a acontecer. Talvez eles não teriam acreditado se houvesse sido de outra forma. Ouçam só o que nós encontramos na palavra de Deus. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E Gabriel, ele foi muito claro na sua mensagem. Ele disse: você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei e o reino dele nunca se acabará. Em outras palavras, Gabriel está dizendo algo assim: Maria, você será mãe do Filho de Deus. Chegou o momento que Ele vai cumprir a sua grande promessa através da sua vida. Ele vai interferir na história humana, dividindo-a em 2 partes. Antes e depois da criança que você dará à luz. Maria, ela viu e ouviu o anjo. E quem sabe, você e eu hoje, nós não precisamos de algo similar para acreditar nos planos de Deus para a nossa vida. Porque você pode ouvi-lo a cada momento. Ele nos fala através da impressão do seu espírito em nossa mente.
Deus ele deseja iluminar o nosso caminho para que saibamos onde caminhar. E qual é a fonte de luz que ele utiliza? Essa, sua palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Queridos, seguindo essa luz, a Bíblia, nós encontramos o caminho que devemos trilhar. Só que muitas vezes, mesmo sabendo que Deus quer se comunicar conosco, nós não estamos dispostos a ouvi-lo. Quando Deus tenta falar ao coração, à mente humana, muitas vezes nós não damos a atenção devida. Nós estamos tão ocupados, tão focados na nossa própria vida, TV, redes sociais, futebol de quarta, quinta, sábado, domingo, tão ocupados com as coisas seculares desse mundo. Nós não temos tempo para ler sua carta de amor, a palavra de Deus. Não temos tempo para ouvir aquilo que Ele está dizendo para nós. Portanto, muitas vezes, por causa do amor que Deus tem por você, e por saber que Ele tem uma mensagem tão importante para te dar, Ele permite que seus planos sejam alterados. Como que dizendo, filho, acorda. Eu só quero a sua atenção. Filha, abre seus ouvidos. O que eu tenho para te dizer é muito importante. Pare e escute. A Bíblia diz, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No Salmo 81 nós encontramos o clamor do Senhor. Como gostaria que o meu povo me ouvisse. Eu te pergunto, por que será que Deus quer tanto que nós o ouçamos? Porque assim você evitaria muita dor e sofrimento na sua vida. Geralmente nós nos deparamos com encrencas no nosso dia a dia por não seguirmos o plano que Deus tem para nós. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça, portanto, ouçam bem com atenção. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Existem muitas coisas em nossa vida que parecem ser corretas. Ou nós tentamos fazer com que elas pareçam ser certas, apesar de nós sabermos que não são. E os resultados são muitas vezes desastrosos. E é por isso que a Bíblia, nela nós encontramos diversas coisas que Deus nos orienta a fazer, e diversas outras coisas que Deus nos orienta a não fazer. Só que se nós vivermos segundo os nossos planos, nós teremos que, mais cedo ou mais tarde, confrontar a miséria, a culpa, o ressentimento, a angústia, preocupação, relacionamentos destruídos que vêm em virtude das consequências das decisões erradas que nós tomamos. Eu lembro como se fosse hoje, naquela tarde de domingo, que vi meu pai trocando uma tomada na nossa casa. Cheguei perto, quis olhar, ele disse, filho, não põe a mão. Minutos depois ele terminou, foi descansar, fui até a cozinha, peguei uma faca de mesa e abri aquela tomada, fui lá mexer na tomada e naquele dia eu descobri o que é eletricidade. Quando um pai diz, não coloca a mão, não coloca o dedo, será que o pai faz isso por ser tirano? Não. O pai adverte porque ama. E a Bíblia diz, permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com os seus filhos. Não é extraordinário isso? Portanto, às vezes, Deus ele permite mudanças em nossos planos para chamar nossa atenção, mas há uma segunda lição. Outras vezes, Ele age assim porque Ele tem um plano muito melhor para você. Deus o criou por um propósito. Deus a criou com um plano em mente. Você não está nesse mundo por acaso. Na realidade, um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida é compreender qual é o propósito de Deus para a nossa existência. Creia nisso, existe uma razão para você viver. A Bíblia afirma, o Senhor faz tudo com um propósito. E o plano dele para você é muito melhor do que o seu próprio. Ouça com atenção o que Deus afirma em sua palavra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E percebam bem, queridos, duas palavras nesse texto.
Deus diz esperança e futuro. Só que, infelizmente, muitas pessoas pensam que seguir a Deus, de acordo com a vontade dele, significa uma vida de chatice, uma vida cheia de restrições aos seus prazeres. Pensam, como é que eu vou viver sem as coisas que eu tanto gosto? Sem as farras, sem as festas? Como é que eu vou viver sem a noite? Vou ter que virar um monge, um ermitão? Só que Deus diz, você não está entendendo. Eu o criei por um propósito muito superior. Eu o amo, eu quero o melhor para você. Eu quero te dar esperança e um futuro muito, muito melhor. Apenas confia em mim. E, se você me permite, eu queria falar um pouquinho sobre o plano de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, o plano de Deus para nós, queridos, é sempre maior do que o nosso, porque Ele tem uma perspectiva bem maior do que a nossa. Ele deseja fazer coisas muito maiores em nossa vida. José e Maria, pense comigo, eles queriam só se casar, constituir uma linda família, ter filhos, viver felizes. Só que o plano do Criador era bem diferente. Deus queria proporcionar a cada ser humano, através do Filho deles, algo especial, trazer esperança a cada um de nós. Querido amigo, prezada amiga, Deus também o criou com um plano em mente. Você não imagina o quanto Ele deseja que você compreenda esse plano, do quanto que ele pode fazer através da sua vida se você se entregar totalmente a Ele e parar de querer viver de acordo com, se você me permite dizer, com o seu planinho de vida, com as suas ambições, seus ideais, seus sonhos separados dEle. Ao ouvir a mensagem de Gabriel, Maria respondeu, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E você, hein? Quando você vê e ouve sobre o plano de Deus para a sua vida, o que você faz? Ignora? Se revolta? Acha impossível segui-lo? Você tem as suas próprias prioridades? Sente medo? Quando você disser a Deus, Senhor, eu estou aqui, Senhor, faça da minha vida completamente a tua vontade, você não faz ideia do que Ele pode fazer através da sua vida. Porque os planos que Ele tem são sempre bem maiores do que os seus. Você se lembra do texto que lemos há pouco? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nunca se esqueça, os planos de Deus, queridos, sempre são bem melhores do que os nossos. Só que isso não é tudo. O segundo ponto é que o plano de Deus para a nossa vida é geralmente mais difícil. E é por essa razão que muitas pessoas não querem saber de Deus. Essa é a natureza de nós, seres humanos. Buscamos sempre o caminho mais fácil, tentamos encontrar o atalho, o caminho mais largo, aquele que exige menos esforço de nós. Só que Deus nunca disse que seguir sua vontade seria o caminho mais fácil. Ao contrário, muitas vezes seguir a vontade de Deus na nossa vida não é nada simples. Por quê? Porque Deus está muito mais interessado no seu caráter, na sua salvação, do que na sua comodidade ou no seu conforto. Ele quer que você cresça. Ele quer que você desenvolva confiança nele. Ele deseja que você seja uma pessoa íntegra. Ele quer que você seja uma pessoa transformada. Não pense que Deus vai tirar todos os problemas da sua vida se você decidir aceitá-lo como Salvador e segui-lo como mestre. Ao contrário, o próprio Jesus Cristo disse, aqui na terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham ânimo porque eu venci o mundo. Deus, queridos, não nos engana. Ele sabe que seguir sua vontade não é fácil. Eu pergunto a vocês acham que foi fácil para José e Maria? Será que foi fácil quando eles decidiram seguir o plano de Deus na sua vida? Acho que foi fácil para Maria aceitar a ideia de ser, como dizem nos nossos dias, uma mãe solteira. Será que você consegue imaginar o que ela deve ter sofrido com fofocas e comentários a seu respeito? Foi Deus. Maria, conta outra, vai. E José? Será que foi fácil para ele? Mas ela é virgem. José deixa de ser trouxa. Será que foi fácil para eles? Você acha que foi fácil para Abraão sair da sua terra e levar, anos depois, seu amado filho Isaque para ser sacrificado?
Você acha que foi fácil para os 3 amigos de Daniel serem lançados ali na fornalha de fogo pela sua fidelidade a Deus? Você acha que foi fácil para Jesus aceitar toda a injúria, o escárnio, a dor para cumprir o propósito de Deus, o Pai, na sua própria vida? Você acha que foi fácil para os primeiros discípulos e seguidores de Cristo terem sido perseguidos, maltratados, mortos, por terem sido fiéis ao plano de Deus? Você acha que foi fácil para Lutero levantar-se contra a igreja dos seus dias e dar início à reforma protestante, segundo o propósito de Deus? Você percebe? Os planos do Senhor são maiores e com certeza são mais difíceis do que os nossos. Mas não se esqueçam, queridos, que os planos de Deus para a sua vida, e esse é o terceiro ponto, sempre traz uma recompensa ao final. Quando seguimos a vontade e os planos de Deus, uma recompensa sempre está envolvida. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em outra parte das Escrituras, Jesus afirma: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quando você aceita e vive os propósitos de Deus na sua vida, você encontra paz de consciência e significado para a sua vida. Mas como é que você sabe se você está vivendo de acordo com o plano de Deus? Não é tão difícil saber se você não está. Porque nesse caso, muito provavelmente outros sentimentos dominam sua vida. Frustração, tristeza, culpa, medo. Sabe por quê? Porque você está seguindo os seus planos ao invés do plano do Senhor para a sua vida. E é por isso que o Natal é tão importante no plano do Criador para a nossa existência. Deus sabia desde o princípio de que não haveria outra maneira de nos salvar a não ser através daquele que é chamado Emanuel, o Deus conosco. Como o ser humano não podia ir a Deus, Ele decidiu vir até nós para que nós pudéssemos realmente conhecê-lo. E é por isso que quando Deus permite que os nossos planos sofram mudanças, além de chamar a nossa atenção, e por ter planos muito melhores do que os nossos, a última lição que quero compartilhar com você é que você precisa entender que quando Deus muda seus planos, Ele quer que você aprenda a confiar nele. Com certeza José e Maria tiveram que demonstrar uma enorme fé para suportar todas as mudanças que eles tiveram que viver de maneira tão rápida na sua vida. O plano do Senhor era tão diferente do que eles tinham planejado que as únicas alternativas que restavam a eles eram ou ignorar ou confiar. E a Bíblia diz claramente que somente existe uma maneira de satisfazer a Deus. Não é através de religião, não é através de cerimônias, não é através de tradição, não é através de hereditariedade, não. Não são boas ações, não é o seu sobrenome, não. Paulo diz que existe apenas uma forma de agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé nada mais é do que aprender a confiar em Deus. Ele quer que você confie nele. E toda vez que alguns dos seus planos não acontecem, quem sabe do jeito que você sonhou, você tem a oportunidade para confiar em Deus ou confiar em você mesmo. E o conselho bíblico é esse: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O maior problema é que nunca aprenderemos a confiar em Deus se nós não o conhecemos. E para conhecê-lo nós temos que viver em busca da estrela, mesmo se houverem desvios durante a nossa jornada. E acredite, muitos deles virão. Mas você pode estar perguntando: pastor, mas como? A Bíblia ensina o segredo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em outras palavras, quem busca, encontra. Com ou sem desvio. Busca a Deus, querido. Você não vai se arrepender. O próprio Jesus Cristo prometeu: de modo algum jogarei fora os que vierem a mim. E essa é a extraordinária mensagem do primeiro Natal. Essa tem sido, queridos, a mensagem que Deus nos tem dado por mais de 2000 anos. Essa é a esperança que pode mudar a sua vida por completo. Mas afinal,
O que é que você tanto deseja na sua vida nesse momento? Você pode estar pensando, pastor, eu quero ser feliz. Felicidade é maravilhoso, é uma boa coisa, mas permita-me lembrá-lo de que encontrar felicidade nesse mundo não é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero ser amado. Amor também é algo extraordinário. Deus quer que você tenha essa experiência, mas também me permita lembrar você, querida, que achar o amor perfeito nesse mundo também não é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero viver em segurança, eu quero ter liberdade, eu quero me livrar da culpa do passado que tanto me atrapalha, eu quero a minha independência financeira. O que eu busco é paz interior. O que eu quero é estar bem comigo mesmo. Na verdade, sabe o que você tanto busca? Por detrás de todas essas coisas, a despeito da importância que elas representam na nossa vida, o que você e eu realmente necessitamos é um relacionamento de amor com Deus. Uma experiência real e constante com Ele. E eu vou ser bem sincero com você. Que pouco vale qual é a sua formação religiosa. Você pode dizer que você é católico, você pode dizer que você é budista, você pode dizer que você é batista, você pode dizer que você é espírita, você pode dizer que você é adventista. Pouco importa o que você diz. O que importa é se você realmente sabe quem é Jesus Cristo. Se você realmente o tem como seu melhor amigo. Se você realmente entende a sua vontade e propósito. Se você o segue segundo o que Ele apresenta aqui em sua palavra. Porque quando você estiver diante do Criador do Universo, a pergunta que Ele vai fazer para você é essa. Filho, filha, você me conhece? E a resposta para essa pergunta vai indicar qual será o seu destino final. E então, agora ao se aproximar esse momento em que o mundo celebrará o Natal, será que são as distrações desse momento que vão captar sua mente, seu coração? Ou será que você vai aproveitar esse momento para mais uma vez se lembrar da verdadeira razão? E acima de tudo entender que muitas vezes nossos planos, nossos sonhos, eles não fluem do jeito que nós planejamos. Mas independentemente, que você e eu possamos ter a fé necessária para avançar segundo o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. E esteja pronto para responder essa pergunta. Filho, filha, você me conhece? E então, você conhece Ele? Você o conhece? Se ainda não, o que é que você está esperando? Hein? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje mesmo. Me permita, por favor, orar por você. Deus eterno, nesse momento em que esse teu filho e essa tua filha ouvem essa mensagem, eu suplico, bom Deus, a que tu possas, em tua misericórdia, demonstrar-se a eles, mesmo em meio às mudanças, quem sabe nos planos que tiveram em sua vida no passado, ou que vivem hoje. Que possam desenvolver a fé necessária para avançar e ter a convicção de que sabem que o conhecem. E isso a ti nós lhe suplicamos em nome dele, que é a razão da nossa vida, teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.